Oi, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de português. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre adjetivos, tá? O que seria então adjetivo? É toda palavra que caracteriza um substantivo e vai indicar o quê? Um defeito, um estado ou uma condição. Então vamos lá, ó. Um homem bom. Bom é uma qualidade, né? Traquina é um defeito. Moça feliz é um estado. Família rica é uma condição, tá? E o adjetivo, ele pode aparecer antes ou depois do substantivo, né? Linda moça ou moça linda, tá? Então vem antes ou depois do substantivo, mas significa a mesma coisa, tá bom, pessoal? Então vamos lá, ó, a flexão desses adjetivos. Um adjetivo, ele vai apresentar três formas de flexão, tá? A primeira é o gênero, que pode ser masculino ou feminino, o número, que pode ser singular ou plural, ou o grau, que pode ser comparativo ou superlativo, né? O grau do adjetivo, ele vai expressar a intensidade que o adjetivo vai caracterizar aquele substantivo. Então, o grau comparativo, ele pode ser de superioridade, tipo, você é mais alto que fulano, de igualdade, ou você é tão alto quanto fulano, ou de inferioridade, né? Você é menos alta que fulano. O grau superlativo também vai indicar uma característica que vai ser atribuída numa intensidade máxima ao substantivo. Então, ele pode ser absoluto ou pode ser relativo. O absoluto pode ser sintético, por exemplo, a árvore era altíssima, ou então analítico, né? A árvore era muito alta. E o grau relativo, ele pode ser de superioridade, quando a gente diz o quê? Essa árvore é mais alta do que a praça. E de inferioridade, né? Essa árvore é a menos verde que temos aqui na praça. Quanto ao grau também, né? Ele vai ser o quê? Normal, comparativo ou superlativo. Normal é quando o adjetivo vai caracterizar um ou mais seres sem indicar intensidade. Tipo, ó, minha mãe é bonita, o vestido é preto, ou eles são bagunceiros. A gente não deu uma intensidade, ele só disse que eles são. Então, ele está no grau normal. Quando a gente fala comparativo, é quando a gente está comparando alguma coisa ou uma mesma característica em dois ou mais seres, tá? Ou mais características de um mesmo ser. O grau comparativo, ele pode ser de inferioridade, quando a gente fala menos que, tá? Por exemplo, Alice é menos preguiçosa que João, tá? A revista é menos pesada do que o livro. Já o grau comparativo de igualdade, a gente vai usar o tão quanto ou como, né? Por exemplo, Cláudia é tão educada como Patrícia. Matemática é tão importante quanto português. Então, a gente está comparando igualmente. Já o inferioridade, a gente está comparando para menos. Quando a gente está falando do comparativo de superioridade, a gente está comparando para mais, né? Igor é mais atento que Rodrigo, o lápis é mais comprido que a borracha. E a gente tem o grau de superioridade irregular, tá? Que é quando a gente vai. Alguns adjetivos vão formar o grau comparativo de modo irregular, ou seja, eles vão ter a forma sintética. Por exemplo, não existe mais bom, nem mais mal, nem mais grande, nem mais pequeno. Então a gente vai falar o quê? Melhor, pior, maior ou menor. Então esses são, a gente vai usar esse grau comparativo de superioridade irregular, tá? Quando a gente não vai ter dois adjetivos, não vai falar mais que ou menos que, tá? A gente vai estar usando palavras para expressar esse grau de superioridade, tá bom, pessoal? Já o grau superlativo é quando a gente vai fazer a caracterização de um ou mais seres, uma qualidade elevada, tá? Em maior ou menor grau para esses seres, tá bom, pessoal? Então a gente tem o grau superlativo relativo, que é quando vai caracterizar um ou mais seres em maior ou menor grau que aqueles outros. Então, por exemplo, ó, o grau superlativo relativo de inferioridade é quando a gente fala o quê? Menos, tá? Pedro é o menos inteligente da turma. Ana é a menos faladora das amigas. Então, esse é quando a gente fala o menos ou a menos, é superlativo relativo de inferioridade. O superlativo relativo de superioridade é o mais ou a mais, né? Tipo, é a pessoa mais educada deste mundo. Meu irmão é o mais rápido dos corredores. Então, o menos é superlativo relativo de inferioridade e o mais superlativo relativo de superioridade, tá?
E o superlativo absoluto é quando a gente vai caracterizar um ou mais seres, tá? E vai dar uma qualidade também, grau muito elevado. Então, o grau superlativo absoluto analítico é quando a gente vai intensificar, né? A gente vai usar palavras como muito, extremamente, excessivamente e imensamente, ó. A sobremesa é muito doce. O teste foi extremamente difícil. O professor é imensamente sábio. Quando a gente está falando do grau superlativo absoluto sintético, a gente vai usar um adjetivo com o sufixo íssimo, imo, ílimo ou érrimo. Por exemplo, ó, sufixo é aquilo que vem depois da palavra, né? Então, ó, a sobremesa é docíssima. Assim, né, gente? Eu sempre gosto de falar docíssima, né? Mas o certo é docíssima, tá? O teste foi facílimo. O professor é sapientíssimo. Né? Palavras que a gente usa no nosso dia a dia normalmente, né, pessoal? Então, aqui a gente tem uma tabela que vocês podem olhar lá na apostila de vocês, com o grau dos adjetivos, e a gente vai ter aqui o exemplo do adjetivo inteligente, tá? Os adjetivos pátrios ou gentílicos são palavras que vão nomear as pessoas conforme o local que elas nascem ou vivem. Então, a gente escreve letra maiúscula. Por exemplo, eu sou... escrito com letra minúscula, tá? E eles podem se referir a cidades, países ou continentes. Por exemplo, eu sou baiana, sou da Bahia, você é catarinense, porque é de Santa Catarina, né? Você tem amigos, pode ter amigos amazonenses, pode ter amigos paraenses, então tudo isso são adjetivos pátrios, tá bom, pessoal? E por fim, a gente tem a locução adjetiva, que é toda expressão de duas ou mais palavras que vai aparecer no lugar de um adjetivo, tá? A locução adjetiva sempre começa com uma preposição. Por exemplo, ó, amor de mãe, casa de campo, avaliação por mês, tá? E a gente pode substituir essas palavras por locuções adjetivas, ó. Amor materno, né, de mãe materno, casa de campo, casa campestre, avaliação mensal, avaliação por mês. Então, tem palavras, né? A gente tem a locução adjetiva e tem os adjetivos que podem substituir essas locuções, né? Por exemplo, de anjo é angelical, de boca, né? Bucal, de cão, canino, chuva, pluvial e assim por diante, tá? Vocês também podem conferir essa tabela aí na apostila de vocês, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios aí no final do capítulo, tá? Até a próxima aula!